Ok. Então, eu queria que você olhasse essa imagem aí. Veja essa imagem aí com cuidado, porque essa imagem são as 9 coisas que estão acontecendo, os 9 tipos de danos que estão acontecendo no seu corpo enquanto você envelhece, que estão acontecendo agora, né? Um, Em 2013, a revista Cell juntou alguns dos maiores pesquisadores de idade, né, longevidade, e disse: Olha, vamos passar um tempo aí, vou estudar tudo, uma busca exaustiva em tudo que existe sobre envelhecimento biológico, todas as pesquisas publicadas, tudo, dá uma olhada geral e vamos ver quais são os 9 fatores, né, que a gente consegue extrair, né, os fatores principais. Descobriram 9, mas os fatores principais, tudo que está acontecendo aí quando você envelhece. Né, e tá aí a lista aí, saiu a lista e a gente vai agora dar uma olhada um por um, né? Que um por um desses processos de envelhecimento, danos do DNA, erros de expressão genética, proteínas se tornam menos funcionais, células que não morrem quando deveriam morrer, né? Se tornam células senescentes, a produção de energia, né, da mitocôndria, que é a máquina de produção de energia, se torna defeituosa, que isso é muito importante, hein? Esse é um fator que a gente pode cuidar muito bem dele hoje. A, a comunicação celular falha, né? Metabolismo desequilibrado, a exaustão de células-troncos, o encurtamento do telômetro, tudo isso aí são as marcas do envelhecimento. Aqui a gente tem o seguinte: aquilo que te mantém vivo é o que te mata, né? Que chama metabolismo. Você tá morrendo porque você está comendo. De uma maneira simples assim de ver as coisas. Não? O metabolismo, através da vida, a vida tem 2 caminhos assim. Você é o acúmulo de dano celular e molecular através do metabolismo, e aí esse acúmulo de danos se torna danos, né, que a gente chama damage, que está aí no meio, né? E esses damages, ao final da vida, levam a todas as patologias. É um processo de patologias associadas ao envelhecimento. E tem 2 campos aí que estudam isso. Gerontologia, né, estuda todos os processos que estão acontecendo levando aos danos. Geriátrico, que você vai cuidar do final da vida, de todas as patologias associadas à doença. Então, o grande breakthrough, a grande descoberta, a grande sacada do Aubrey Gray foi: olha, a gente não quer nem saber o que está acontecendo com o metabolismo. O metabolismo é um processo muito complicado, como você vai ver aqui. Isso aqui é só uma janela assim do pouco que a gente sabe sobre o metabolismo e tipo assim, e a gente não sabe se a gente mexer em alguma dessas vias aqui, o que é que vai alterar no resto aqui, né? É um processo muito complexo. Então, falou, a gente não quer nem saber disso. Vamos fazer o seguinte: vamos tratar só dos danos. Vamos criar um processo de manutenção, que é uma nova maneira de ver envelhecimento. Manutenção. Então você vai só ver os danos que estão sendo acontecendo, vai fazer manutenção, uma coisa que a gente já faz normalmente com o carro, a gente já faz com vários objetos que a gente tem, né? Vamos cuidar aí desse objeto mais complexo que é a biologia. Então, cuidando da manutenção é o novo approach para envelhecimento. Então, tá aí o metabolismo, aí, essa zona aí, super complexo, aí, só no futuro, com supercomputadores e tudo, a gente vai poder ver isso. Então, vamos olhar aí o primeiro tipo de dano acontecendo no nosso organismo, que é erros do DNA. O DNA é o manual de instrução da célula, né? Como ela produz as proteínas que são fundamentais para a sua vida, e autorregulação, como é que a célula sabe que ela é uma célula específica, né? Então, é o livro de instruções. Só que as suas células estão sempre se dividindo. Toda hora essas células estão se dividindo. Nessa divisão,
quando a gente cria cópias do DNA, né, ocorrem vários erros. A gente tem mecanismos, vários mecanismos que corrigem esses erros. Que tipo de erros pode ser? Algumas páginas do livro são arrancadas fora, outras são colocadas que não deviam estar lá, né? Esses mecanismos de erro, à medida que a gente envelhece, não funcionam tão bem. E os erros vão acumulando. Então, se os erros vão acumulando, você imagina um livro de instrução, né, com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos depois, com um acúmulo de erros, né? Mesmo que siga uma progressão linear, já é o suficiente para causar um dano sério aí no nível de erro. Como é que os cientistas acham que isso é relacionado à idade, né? Qual é a grande evidência? A grande evidência é que pessoas mais velhas, né, você nota uma quantidade grande de dano genético. Então, é sempre o mais velho que você está, quanto mais velho, mais erros genéticos estão lá, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo é melhorar os mecanismos de reparo genético. Se você melhora esses mecanismos de reparo genético e sua função, né, e o trabalho, a energia, tudo nesses mecanismos, você atrasa os processos de envelhecimento. Então, o segundo tipo de danos acumulados é erros de expressão genética. Quer dizer, a gente tem um livro, temos um livro para ler aí, né? E agora, o que é que a gente vai ler? Né? Expressão genética. Que tipo de expressão genética, que tipo de gene a gente vai ler para produzir o que proteína, quando, onde, como? Então, esses problemas de expressão genética, à medida da idade que você vai começar a ficar mais velho, você começa a ler coisas que não eram para ser lidas e começa a não ler, silenciar coisas que eram para ser lidas, né? Como se dissesse, eu não vou ler mais essa parte do livro aqui, mas vou ler essa aqui, que não precisa. E aí, por exemplo, imagina que você silencia um gene que é um gene que vai inibir tumores, vai suprimir tumores. Essa célula pode se tornar cancerígena por causa disso, né? Então, essa expressão genética, que é um processo dinâmico muito complicado, precisa ser tratado, né, para evitar o envelhecimento. Agora, já houve resultados aqui, se eu vou colocar umas pesquisas aí, com camundongos, coisa de louco, que você melhorou a memória, melhorou outros fatores neurológicos e até fatores de idade, o pelo, né, do camundongo, uma série de outras coisas assim, e realmente reverteu a idade de uma maneira robusta, com terapias específicas sobre expressão genética. Vou colocar aí para vocês verem. Um outro tipo de dano que acontece são os telômeros. Os telômeros são uma seção no final do DNA da célula que muitos cientistas já falaram nisso como se fosse o cadastro, aquela ponta do cadastro que evita que o cadastro do sapato, né, desfie e se desfaz. Então ele protege o DNA. A cada vez que a célula é reproduzida, esses telômeros vão se encurtando, né? Isso é um sinal de envelhecimento. E acho que vocês vão ver aqui também a Liz Parrish da BioViva, lá na frente do curso, no módulo de genética. A gente foi a primeira semana a fazer uma terapia de telomerase. A telomerase é uma enzima que ajuda a estender o telômero e ela aumentou significativamente esse número de bases aí do telômero. A gente vai ver esses resultados aí com cuidado. Então, vários problemas acontecem com a célula, né? Quando ela perde o telômero ou com encurtação do telômero, né? Elas podem se tornar, inclusive, células senescentes que não se dividem, ou células fragmentadas, ou ter erros dentro da própria célula, né? E também ser um fator de inflamação, né? Para o corpo inteiro. Então, a saúde do telômero e a integridade do telômero é super importante. O outro dano comum é que as proteínas
são as proteínas que se tornam menos eficientes, né? E menos estáveis, as proteínas que são produzidas na célula, né? E essas proteínas têm funções super importantes celulares. Não só dão o apoio estrutural da célula, né, mas na comunicação, transporte, né, elas ligam alguns processos e desligam outros processos, né, carregam materiais para lá e para cá. Então, essas proteínas, com o tempo, elas perdem eficiência, elas são recicladas. Com a idade, a gente perde a capacidade de reciclar essas proteínas. Elas não são mais recicladas, se acumulam e podem se tornando tóxicas dentro da célula. Inclusive, tem uma proteína chamada beta-amiloide, que é a causa principal da doença de Alzheimer, é o acúmulo dessa proteína beta-amiloide. Então, se nossa incapacidade, né, de fazer essa reciclagem da proteína na célula, com a idade, se torna um fator importante do envelhecimento. Um outro grande problema do envelhecimento é que algumas células que deveriam morrer, elas não morrem. Então, elas se tornam células senescentes, que é a célula que não tem uma função mais, não se divide, e ela fica só causando fator de inflamação para o corpo inteiro. Então, existem, por exemplo, várias pesquisas que eu vou colocar aí com camundongos que reverteram o processo de envelhecimento ao eliminar essas células senescentes. E a gente vai ter na frente uma grande palestra, que eu acho que é uma das palestras mais importantes que eu já vi sobre envelhecimento, com a Judy Campisi, do Buck Institute of Aging, sobre células, só sobre células senescentes. Vou traduzir os pontos principais de português. Essas células, é incrível, aquele grande paradoxo da vida, né? Assim, o que te mantém vivo também te mata, porque essas células senescentes também, elas se tornam importantes, né? Em alguns traumas, recuperação, acidente, outras coisas, mas essas células, o acúmulo excessivo delas causam todo o processo de envelhecimento que a chegada de patologias associadas a doenças. Então, a ideia que a gente vai ver é eliminar elas, mas não por completo, é como fazer uma redução de células senescentes periódicas, né? E isso levou, assim, um rejuvenescimento em camundongos de uma maneira absurda. Vou colocar as pesquisas e vão ver as fotos lá. Então, existem umas drogas hoje sendo desenvolvidas chamadas senolíticas, né, que é justamente para fazer a redução dessas células senescentes que estão aí no organismo causando envelhecimento. Outro problema outro dano, né, que acontece com o envelhecimento, com o passar do tempo. E esse é o meu favorito, porque esse é o que eu prefiro hackear, né? As fábricas de produção de energia do seu corpo, chamado as mitocôndrias. Tá? Então, o que acontece com a gente? Como é que a gente se mantém vivo? Né? A gente pega oxigênio e pega nutrientes, comida, pão, transforma em energia, transforma isso em elétrons. Então, com o tempo, essa mitocôndria aí vai se tornando ineficiente e disfuncional. Tudo aquilo que a gente fala de radicais livres, oxidação, né, estresse oxidativo, né, vem aí desse processo, né, da mitocôndria de criar energia. E ela cria uma forma, com o tempo, uma forma de oxigênio alterada, né, que causa dano, né, ao DNA, especialmente o DNA da mitocôndria. O DNA da mitocôndria está mais próximo do local do dano, então é um estresse maior. Aí existe pouca evidência de dano ao seu DNA da célula mesmo em si, que está um pouco mais afastada, né, dessa área aí, desses radicais livres, mas existe também danos. Mas o fundamental dano é o DNA da mitocôndria. Porque ao criar o radical livre, essa molécula, ela vai tentando se estabilizar e vai se destruindo tudo no caminho. Né? Tudo que está na sua frente, que está mais próximo dela. Né? Então, vou colocar algumas pesquisas também onde houve a reversão de rugas, né? Em ratos,
né, ao restaurar a função da mitocôndria. Então, o grande projeto do biohacking, um grande projeto realmente é melhorar a função da mitocôndria, melhorar a densidade da mitocôndria na célula, né, que a gente pode fazer através de hábitos e nutrição e outras coisas, dieta intermitente, tudo isso que a gente vai ver. Porque é um fator super importante para o envelhecimento. Então, nos camundongos foi uma terapia genética, né, que foi um gene mutante, ele foi desligado, né? Um gene chamado, acho que era POLG1, POLG1, né? Então, melhorou a função da mitocôndria e os camundongos voltaram a ficar jovens. Vamos lá ver a pesquisa, vou colocar tudo lá. Um objetivo da célula, né? A célula, ela tem que adaptar, ver, sentir e se adaptar aos nutrientes que estão disponíveis, certo? Então, com o tempo, essa capacidade da célula de se adaptar aos nutrientes e de entender, cria desequilíbrios metabólicos, né? A capacidade de verificar e processar, né, o que está disponível, né? Então, é comum você ver, por exemplo, diabetes numa idade mais avançada, à medida que você diabetes relacionada à idade, né? Porque esses problemas que a acumulação de gordura, né, na célula não significa que a pessoa mais velha ela coma mais gordura, é que a célula perdeu a capacidade de metabolizar isso, né? Então, as células não digerem os nutrientes isso de maneira apropriada. Isso afeta a insulina, afeta a IGF-1, que é o Insulin Growth Factor 1, que é fator de crescimento insulínico 1, né? E isso gera uma série de problemas, né? Inclusive a diabetes. O outro problema tem a ver com as células-tronco. Quer dizer, os tecidos do seu corpo, de uma maneira geral, assim, eles são sempre assim renovados. Estão sempre sendo renovados. E com o tempo, né, isso se torna mais lento, os danos vão acumulando, há uma redução de células-tronco, né, e aí as células-tronco são fundamentais, são células que podem se transformar em qualquer célula no seu organismo, né? E essas células-tronco, com a sua diminuição, você tem menos células disponíveis, o processo se torna menos eficiente para reparar os organismos, os tecidos. Então, você vê uma pessoa quando tem um acidente, você tem um acidente mais jovem, né, uma fratura de um braço, uma coisa, uma torção, você se recupera mais rápido, né? Você se torna mais velho, essa recuperação se torna mais lenta, né? Então, o objetivo, assim, é recuperar, né? Ou voltar a ter, né, um trabalho de células-tronco, né, mais robusto, né? E existem hoje muitas terapias onde as pessoas estão já acumulando suas células-troncos para o futuro, né? Inclusive crianças já assim recém-nascidas, já você pega as células-tronco e já cria um banco, né, para ser usado no futuro. Isso é uma terapia que eu acho que vai ser comum, né, a todo recém-nascido, né, em breve. O outro problema, o nono dano causado celular com o tempo, é que as células, a comunicação entre as células falha, começa a falhar, ficar ruim. Como se a célula vai lá para a sala, liga o remoto, senta lá no sofá, a célula mais antiga assim faz, não quero falar com ninguém hoje não. Então, não há comunicação, essa célula se torna senescente, pode se tornar senescente, começa a causar inflamação no corpo inteiro, porque essa inflamação piora ainda mais a comunicação entre as células, né? Então, aí o sistema imunológico não pode batalhar contra patogênicos, né? Ou até eliminar as células senescentes se não há comunicação. Se o teu corpo não está se comunicando entre si, o que é que está acontecendo? Não, inclusive, isso inclui o sistema endócrino, neuroendócrino, sistemas, e essa comunicação, né, a mensagem entre as moléculas de hormônios que se perdem. Então, a célula vai deixando se comunicar e aos poucos, né, essa comunicação vai quebrada e tudo. Mas, assim,
há esperanças, né? Essa aqui são algumas das terapias que, sobre exatamente esses 9 pontos, que estão sendo realizadas hoje, estão sendo estudadas. Existem mais de 45 terapias genéticas hoje, em revisão, em processo de revisão, em peer review. Que peer review é quando os colegas de profissão eles começam a ver o trabalho do outro, fazer, não, isso aqui realmente faz sentido, procurar os erros, os problemas e verificar que é uma terapia que realmente que faz sentido. Né? Existem terapias baseadas em células-troncos, drogas anti-inflamatórias, fatores de rejuvenescimento pelo sangue, né? Hoje, assim, já se faz transfusão de sangue jovem, né? Transfusão de sangue jovem tem um fator que melhora realmente a qualidade de vida, mas ainda não foi comprovado que melhora a extensão de vida, né? Porque é o tipo da coisa, a extensão de vida é uma coisa que é difícil de medir. Porque você não vai fazer uma pesquisa com um ser humano, esperar 30, 40 anos para ver até onde ele viveu. Vai esperar 30, 40 anos para ter o resultado. Mas rejuvenescimento é a coisa mais fácil de comprovar. Porque você olha a célula, você olha o estado celular, você vê, ei, ó, voltou a ficar jovem, rejuvenesceu. É como no caso do camundongo que a gente viu, na pesquisa que eu coloquei aí. Você olhou o camundongo, viu como ele estava uma semana atrás, 2 semanas atrás, um mês atrás. Pô, o cabelo branco ficou preto. Ele cresceu mais cabelo, está mais jovem, tem energia, as rugas desapareceram, rejuvenesceu. Significa que ele vai viver mais? É outra pergunta. Aí você vai ter que esperar para comparar o camundongo que recebeu o tratamento e o que não recebeu o tratamento para ver se realmente houve um fator de aumento e extensão de vida. Se melhorou a qualidade de vida, rejuvenesceu. Não necessariamente a extensão de vida. Para o ser humano, essa espera pode ser 30, 40, 50, 60 anos. Né? Se imagina que você faz uma terapia, você diz, eu acho que essa terapia o cara vai viver 120 anos. Tu vai esperar 120 anos para ver o resultado. Então, não é tão simples. Então, eliminação de células danificadas, reativação da telomerase já foi feita com o ser humano, a gente vai ver aí na frente. Drogas epigenéticas, ativação de chaperones nos sistemas proteolíticos, a restrição dietética, que a gente fala restrição de suplementos e restrição calóricas, né? A restrição de macronutrientes e restrição calórica, que é a supressão da via metabólica, do mTOR, a via metabólica de insulina, né? A MPK, a ativação da sirtuína através do NAD+, essas sirtuínas são guardiões do genoma. Elas se utilizam do NAD+, né, para a sua função. Então, muita coisa que a gente pode fazer hoje sem terapias genéticas caras, né? Existem mitofagia, né, para ajudar na função da mitocôndria, a limpeza de células senescentes, o uso de semiolíticos que está sendo estudado hoje. Então, há muita esperança aí pela frente, a gente vai ver aí na frente muito dessas terapias, mas o mais importante é também saber o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer hoje para melhorar a qualidade de vida, especialmente. Então, é isso aí. Nos vemos aí na frente aí, tem muita coisa aí pela frente aí. Muito material. Falou, nos vemos aí.